A pele já está higienizada, coloquei uma fina camada de dolomita, né? Nosso carbonato de cálcio mais magnésio e hora de aplicar a cera. Será que é sobre a aplicação da cera que acontece tanta intercorrência na pele? Rodei o palito, a cera não está escapando do palito, tá vendo? Esse é o método espanhol. Eu já sei que tá na temperatura correta de colocar na pele. Eu coloco sem medo. Deslizamento, ó, eu vou trazendo essa cera para onde eu quero. Claro que o foco é a direção do pelo, porque a retirada vai ser contrária. Percebam que as bordas são assimétricas, eu não fiz uma camada muito fina, tá? Porque isso atrapalha o seu arranque. Faça uma camada com espessura mediana, tá? Não precisa também ter muito excesso de cera. Essa cera seca rapidamente, vou deixar aí tudo na descrição para vocês a dica. Quem aí se interessar em saber, né, sobre essa cera, a qualidade dela é excelente, ó. Vai perdendo o brilho, ficando mais opaca. E o truquezinho para levantar a ponta, ó. Eu gosto muito de fazer esse daqui. O pessoal usa abaixador de língua, né, que é o palitinho de madeira, mas, ó, pressiona com seu indicador e aqui, ó, você levanta com o seu polegar. É uma pinça, pressiona e levanta, ó. Olha como essa cera descola da pele com muita facilidade. Em alguns segundos ela já tá pronta para ser retirada. Mas olha isso. Ela continua com elasticidade. Isso é muito importante para manter a qualidade da sua pele. Mas não é só isso, né? Você aí já trabalha com a cera de qualidade e continua tendo intercorrência no pós. Sobre isso que a gente vai falar. Próximo passo aqui, o que é que você faria? Alta frequência, 10 minutos, super recomendo, tá? E depois, uma boa máscara calmante. Muito bem. A gente sempre tem que ter, ó, produtos específicos, tá? E as minhas mentoradas eu ensino também blends de óleos essenciais personalizados para cada disfunção. Se a cliente já tem histórico de foliculite, tem lá o home care específico. Se a cliente tem sensibilidade, tem lá o produto específico, né? Para cada situação. Mas por que algumas peles reagem tão negativamente no pós-depilação? Eu sei o que vocês enfrentam aí porque eu sou profissional. E aí, ó, já tem mais de 15 anos de atendimento. Já passei por tudo que é intercorrência. Justamente por isso, hoje eu consigo compartilhar com vocês a experiência. Eu só evoluí depois que eu entendi o que acontece quando a gente aplica a cera na pele. E para isso a gente precisa estudar um pouquinho sobre anatomia, fisiologia, né? Bem-vindas aí ao canal. Eu sou a professora Ana Paula Paixão e se esse conteúdo lá no final foi útil para você, curte, compartilha e continua me acompanhando que vai ter muito mais vídeos, tá? Vamos lá. Entenda que a nossa primeira camada da pele é essa camada aqui que eu coloquei a cera. Percebe que a minha pele ficou um pouquinho rosada? Eu tenho pele mista. Já é a primeira dica, tá, gente? É importante que você identifique o tipo de pele da cliente. A pele mista é aquela que tem menos oleosidade. Eu tenho mais oleosidade nessa região T. O resto é menos gorduroso. Então, eu tenho uma pele mais sensível, tá? Pele oleosa são peles mais resistentes. Mas áreas de atrito, a gente já sabe que todo mundo já tem aquela sensibilidade provocada pelo atrito mesmo do corpo, né? Região de dobra, atrito do corpo. Aí vem atrito do tecido, aí vem aquele sabonete errado que todo mundo quer usar, o sabonete comum, com pH alto, que é agressivo, né? O pH alcalino. Tem que ser sabonete específico para a região, tá? Com pH aí próximo do pH correto da região íntima, que é 4,5. Aí vem também a falta de conhecimento, né? O nosso cliente não sabe que tem que hidratar essa região, mas não com os hidratantes perfumados, tá bom? Tem que ser um hidratante específico também. Mas por que eu estou falando de cuidados diários? Por que eu estou falando de sabonete? Por que eu estou falando de uso de hidratação? É isso que eu vou te explicar agora. Então, imagine aí, essa primeira camada, chamada epiderme, tem 5 andares, é como se fosse um prédio de 5 andares. E ele é composto de fileiras de queratina. Uma analogia, uma comparação, como se fosse um telhado, o telhado da sua casa. Qual é a função de um telhado?
é justamente proteção. As telhas são encaixadas perfeitamente para deixar tudo que está no externo lá fora, né? E proteger quem está dentro da casa. A pele tem várias funções, mas a principal, a primordial é a função proteção. E é justamente nessa primeira camada, que tem 5 subcamadas, que são aí os andares, toda feita de queratina, fileiras de queratina, unidas como se fosse um escudo, para deixar tudo que tem que ficar lá fora. Só que o nosso atrito do corpo, né, regiões de dobra, sofre muito atrito. Vai destruindo esse telhado. A gente tem um construtor morando nesses 5 andares, tá? Chamado queratinócito. Ele mora lá no 5º andar, na basal. E aí, ó, ele forma novas camadas, né? Que seriam esses novos telhados. Por isso a pele tem esse alto poder de regeneração. Só que ele não trabalha assim acelerado. Aplicou a cera agora, ficou sensível e a pele tem que recuperar de imediato. Não. Aí o que é que a gente faz? Se o atrito da cera já veio sendo aplicado em um telhado que já estava danificado. Por que danificado? Você recebe clientes que vêm da lâmina. O que que acontece com a lâmina? Passa dia sim, dia não, destruindo todo esse telhado. Né? 3 dias, 4 dias, depende do intervalo de cada pessoa, mas os intervalos são muito curtos entre as sessões. A cera a gente ainda tem um descanso, né? Vamos pensar assim. E é o que acontece de verdade. Então, o nosso construtor queratinócito tá lá produzindo esse novo telhado, mas ele precisa de um tempo. Então, é muito importante que o cliente chegou para você, você olha e fala assim, poxa, a pele tá íntegra, tá na hora de colocar a cera, porque não tem nenhuma lesão visível, tá? Mas se ela tá desidratada, ela não tá íntegra. E aí, quando você coloca a cera, você percebe que ficou avermelhada, ficou com um aspecto mais sensível. E aí, 3, 4 dias depois, a cliente, se ela já tem predisposição, se ela já tem uma proliferação de bactéria da foliculite, ela vai vir com aquela crise, né? E vai aparecer muitas pústulas novas. A cliente tem sensibilidade, ela vai ter um escurecimento. Quantas aí não já passaram por isso? A virilha fica toda marrom ou axila, né? A cliente aí, ela já vem com esse terreno biológico danificado pra gente, né? A cliente já chega pra gente com essas telhas rachadas. Tem lugares que não tem mais telha, o telhado todo comprometido, e a gente vai lá e coloca cera. Quando eu falo de pele oleosa, tem pessoas que têm a pele mais espessa, né? Uma pele grossa, porque tem muito telhado, muitas camadas. Esse tipo de pessoas, né, que tem esse tipo de pele mais espesso, é aquela que você passa cera, retira. Na maioria das vezes, algumas não tem nem cuidado diário e parece que não fez a epilação. Mas não é todo mundo que tem várias camadas de queratina. A maioria das pessoas não tem. Então, você passa por esse processo aí de intercorrência. Aquela cliente que fala pra você que ficou tudo bem, mas que quando o pelo começou a nascer, né, 2 semanas depois aí, coça muito, fica muito irritado. É falta também de cuidado diário, de hidratação. Então, você é profissional, já quero chamar a atenção, para que você perceba que se você tem um home care adequado, um produto específico para passar nessa região, porque eu falo específico, gente, tem a ver com pH, né? Tem a ver que essa região tem um tipo de pele mais sensibilizada que o restante do corpo. Tem a ver que eu não posso colocar nenhum tipo de perfume nessa região, porque interfere toda a microbiota dessa região, que ela já tem uma defesa própria. Então, se você vende um home care adequado para sua cliente, ela vai cuidar dessa área que acabou sendo ainda mais danificada. O cliente já chegou para você com a pele comprometida, pensa nisso. Mas a nossa cera, ela precisa ser colocada na superfície da pele. E toda vez que ela é retirada, né, esse atrito, mesmo sendo uma cera de ótima qualidade, mostrei aqui uma para vocês, que ela desprende da pele com muita facilidade, isso é muito bom. Aquela cera que faz isso, ó, danifica muito mais, retira muito mais telhado. Só que tudo que eu faço na cabine, alta frequência, a camadinha de dolomita que eu coloquei, todo o processo, máscara calmante, é
o que eu chamo de atendimento preventivo. Eu tô evitando que esses danos no pós sejam ainda maiores, tá? Mas o que de fato vai fazer com que eu zere as intercorrências é a continuidade desses cuidados, que eu só consigo fazer, na verdade, só o meu cliente vai conseguir fazer usando os produtos todos os dias. Mudando aqui, ó, porque eu vou educar ele, eu vou ensinar ele que vai trocar o sabonete, que vai usar um produto adequado. Por quê? Passou será hoje. Eu perdi vários telhados aqui, porque a minha cliente já chegou no processo danificado, várias telhas quebradas, faltando telha, né, as rachaduras. Tem virilhas, gente, eu atendi por mais de 16 anos. Tem virilhas que a gente olha, eu brinco com minhas mentoradas, minhas alunas, né, nos cursos, e eu falo assim para elas, sabe aquela pele que levanta poeira, né? A gente brinca assim na nossa intimidade, mas justamente porque tem esse aspecto, aquela pele acinzentada, né, com aquela leve descamação já, de tanta falta de telhado, não retém mais a oleosidade da pele, não tem aquele brilho natural. Portanto, quando a gente aplica a cera aqui, a gente retira muito mais. O nosso construtor, porque a nossa pele é altamente regenerativa, vai regenerar, gente. Mas ele precisa de um tempo, né? Organizar a equipe, começar a produzir essas telhas para depois entregar lá no primeiro andar, né? Na nossa camada córnea, lá na epiderme. Até lá, se minha cliente chega em casa e passa aqui, ó, o produto específico, o que é que acontece? É como se fosse uma cobertura provisória. É como se você tá sem telha aí, pega uma lona, né? Em alguns lugares tá faltando telha, coloca uma lona. Você não vai ter uma solução perfeita, mas o que é que você vai ter? Uma solução provisória, até você conseguir colocar todas as telhas no local. Mas você vai estar mais protegida do que não ter nada ali naquele local. Então, quando a cliente passa um produto nessa pele danificada, ela tá protegendo, tá? É que pode ser um produto industrial de boa qualidade ou um blend de óleos vegetais e essenciais, porque faz aquela película protetora, o óleo vegetal. E os essenciais, né, junto com as propriedades do vegetal, trata, tá? Então, a gente precisa pensar nisso. Cobertura provisória até a chegada desses novos telhados e acontecer a regeneração. Por quê? Se o cliente chega em casa e usa o sabonete comum que ele tem, que é um pH alto, ele danifica ainda mais. Se sobrou alguma telha aí, ele vai perder mais, tá? Por isso que é tão importante a gente falar também sobre sabonete. E uma dica de ouro aqui, que eu sempre passo para as minhas alunas, e quem faz, quem experiencia, vê o resultado. Não é para usar nenhum tipo de sabonete no dia após a epilação. Zero sabonete, gente, só água. Então, naquelas 12 horas seguintes ali, água na região epilada. Não usa sabonete. A região tá danificada, perdeu camadas, tá sensível. Não é para usar sabonete, tá? Depois já começa a hidratar nesse dia, já começa a reparar provisoriamente ali a barreira, né? Deixa o corpo se regenerar, vai usar. Se a cliente perceber que no outro dia ainda a pele tá vermelha, sensível, não usa também. Volta a usar o sabonete depois que a pele já tá com aquele aspecto de recuperação, tá? Essa é uma boa dica. E quando voltar a usar, vai ser um sabonete neutro ou um sabonete indicado para região íntima, tá? Usa o mesmo na axila, né? Entre coxas, evita os sabonetes com pH alto. Então, vamos lá. Por que eu tenho que ter esse cuidado diário? Porque existe outro morador, lembra do construtor que é o queratinócito? Existe outro morador morando nesse prédio aí chamado epiderme, que tem 5 andares. O melanócito também está lá na camada basal e ele é uma célula de defesa, tá? Dentro dele acontece um processo bioquímico chamado melanogênese. Então, eu tenho uma produção de melanina ali que ele distribui. Claro, para a gente ter essa definição de tom de pele, né? Tom de cabelo, íris dos olhos, tudo aí. Mas quando você mancha a pele, tem um local que é mais escurecido, significa que eu tô tendo uma produção maior de melanina ali. Por que acontece nesse pós-epilação? Isso significa que
O melanócito é uma célula também de defesa. Ela não tá lá só para deixar o tom da nossa pele, definir a cor da nossa pele. Toda vez que a gente danifica uma região específica, por isso que vocês vão perceber que axila, virilha, entrecoxas, que já são áreas de atrito, ainda vem com lâmina, dia sim, dia não, ainda vem com sabonete errado, ainda vem com falta de cuidado, são mais escurecidos. E por que em pessoas com um fototipo mais alto, né, uma pele mais escura, uma pele negra, fica ainda mais escurecido? Porque essa célula chamada melanócito é ainda maior, a produção dela é mais acelerada do que uma pessoa com a pele com um tom mais claro, que a gente chama de fototipo mais baixo, tá? Então, a pele já chega danificada pra gente, porque a maioria das pessoas não tem esse cuidado, até por falta de conhecimento. Cabe a você educar o seu cliente. A partir do momento, na primeira avaliação, você já tem que conversar com o cliente sobre esses cuidados para melhorar todo aspecto. Toda mulher quer melhorar o aspecto dessas regiões. Quem tem escurecimento, quem tem foliculite, incomoda muito. Cabe a você aí, ó, fazer isso acontecer. E assim, olha as vantagens. Além de você resolver o problema do seu cliente, você aumenta a sua autoridade em relação, né, a ele te ver como profissional. Você fatura mais porque você não vende só o seu serviço, você está vendendo um produto. Então, dobra o seu faturamento. E você, além de ser reconhecida como uma profissional de valor, porque ele não vai receber esse tratamento em qualquer lugar, ele ainda vai te indicar para outras pessoas. Então, assim, olha o quanto você está perdendo em ser só uma aplicadora de cera. Quando a gente foca na pele, quando a gente organiza o home care, a gente vai ter uma resposta, tá? Então, chegou em casa, começa a fazer o tratamento, né? Coloca ali ou o seu blend de óleos, né? Ou o seu hidratante, faz uma cobertura provisória até nosso construtor, chamado queratinócito, devolver todo o telhado, né, de proteção, chamado aí queratina. E quando a gente faz isso, essa cobertura provisória, né, com os cuidados diários, o melanócito, que é uma célula de defesa, ele se acalma, tá? É importante a gente pensar nisso. Ele se acalma, porque ele para de receber aquela mensagem de pedido de socorro. Então, quando eu faço essa cobertura provisória, ele para de enviar tanta melanina. Mas se eu deixo a pele lá e a cliente continua agredindo com sabonete comum, não usa hidratante, não usa um blend de óleo todos os dias, e o construtor lá, o queratinócito, não conseguiu ainda entregar a célula nova. O melanócito fica bravo, né? Porque ele é uma célula de defesa, ele sabe que aquela área está sendo danificada e ele fica lá enviando melanina e formando aquela mancha marrom ainda mais escurecida naquele local, tá? Portanto, é necessário que a gente entenda, quando a gente tem um home care específico, a gente resolve o problema do cliente e dobra o nosso faturamento, tá? Próximo vídeo tem muito mais conhecimento. Se foi útil para você, curte, segue e acompanha aqui o vídeo da prova.